Ok, Daiane, a palavra é tua. Tá bom, obrigada, Mário. Bom dia a todos. Passar um pouquinho aqui a apresentação da B2 Finance. Não quer fazer a apresentação da B2, Mário? De repente Vou alguém... sim, vamos lá. Para quem não conhece, a Bitfine é uma empresa faz parte do grupo International Auditores, é a 12ª maior empresa de auditorias do mundo. Também nós somos partners da SAP Business One. E temos o nosso ator, além da área voltada à LGPD, temos também a parte de BPO, folha de pagamento, consultoria tributária, auditoria, transfer price, fazemos a implantação do SAP Business One e também fazemos o serviço de outsourcing como um todo. Estamos espalhados aqui por uns 5 escritórios aqui no Brasil, não vou entrar em detalhes em todos, mas aqui são todos os nossos serviços que nós prestamos, né? As nossas torres. Tá? Esse material será distribuído ao final, então ali você vai ter os nossos contatos, nossos serviços como um todo, os profissionais que estão aqui participando dessa maratona LGPD, tá bom? Não vou me alongar muito sobre a apresentação da B2, que é muito extensa, a lista de serviços é muito ampla, mas os nossos contatos estão aí, qualquer dúvida, qualquer necessidade, seja na área de LGPD ou de tax, ou auditoria como um todo, nós estamos à disposição, ok? Bom, Mário, obrigada. Bom, esse aqui é o time de LGPD, né? O Mário conduzindo aí nosso gestor, nosso compliance. Eu cuido da parte eu sou a líder jurídica dos projetos. O Paulo, que é o nosso líder de processos e mapeamento, e o Ronaldo, nosso líder de TI e cybersecurity. Então, é um time multidisciplinar. Hoje a gente vai para a terceira aula, falar um pouquinho sobre o papel do jurídico dentro do projeto. A gente já conversou um pouco sobre isso nas outras aulas. Hoje a gente vai trazer a importância do jurídico, o que vem acontecendo com relação aos aditamentos contratuais e as ferramentas que o jurídico também pode utilizar para a execução do trabalho. Obviamente a gente não vai conseguir detalhar, né, como os funcionam, mas de uma forma mais abrangente, como que a gente pode fundamentar tudo isso. O que é o primeiro papel do jurídico? Eu acho que dentro de um projeto, dentro de um trabalho desse tipo, é a gente trazer a robustez para a LGPD, né? Durante muito tempo, a LGPD vem sendo tratada de uma forma até de zombaria, né? Essa lei não vai pegar, essa lei não vai funcionar, essa lei não tem sentido, nós não temos maturidade para ter uma lei desse tipo. Então, eu acho que é importante que o jurídico venha trazer uma robustez para o discurso referente à legislação. Nós falamos de uma lei geral de proteção de dados desde 2010. Como não foi possível gerar esse texto inicialmente, então nós tivemos aí algumas leis que foram surgindo, né? Dentre elas, eu acho que a gente pode destacar leis que tratam de proteção de dados. Dentre elas, a gente tem que destacar o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente fala, eu não vou entrar na questão conceitual da legislação, porque a gente já falou disso um pouco nos outros dias, né? Mas o que a gente tem agora de perda de credibilidade com relação à legislação é por conta da ANPD ainda não estar devidamente constituída, né? A gente aguarda a ANPD para regulamentar e também por conta da vigência das multas estarem para agosto de 2021. Então, é muito importante que a gente tenha acho que alguém está com o microfone aberto. Pessoal, se puder fechar. Tinha fechado o meu também. Eu estou de Mário Bastos aqui, não tinha visto que eu entrei com o seu link. Então, a gente tem essa questão das multas para agosto do ano que vem. Então, acho que é muito importante trazer uma clareza para quem vai implementar, né? Trazer uma clareza com relação para o cliente mesmo, de quais são os riscos regulatórios que envolvem, né? A gente não pode olhar só para a LGPD, a gente tem que olhar para a LGPD, olhar para o Marco Civil, olhar para o CDC, olhar para todo o regulatório do setor em que vai atuar, se é o setor da construção, se é a área da saúde, os regulamentos do setor,
eles já podem trazer aí sanções. Então, é muito importante que a gente tenha uma clareza na hora de apresentar essa fundamentação jurídica dentro do projeto, até mesmo para a definição das prioridades, né, de ações que vão ser tomadas. Dentro disso, um outro papel do jurídico muito importante é com relação ao valor que tem a privacidade, né? Muitas vezes o projeto ele começa no departamento de tecnologia, ele vem muitas vezes de uma empresa de consultoria, de TI, de segurança da informação. Em algumas situações, o projeto é conduzido num viés muito de segurança da informação, e aí acaba deixando de lado o foco de um projeto de adequação LGPD, que é um projeto de adequação de privacidade de dados pessoais. Então, a gente tem que proteger, né, garantir aí a proteção de dados. E aí a gente teve esse julgamento que foi considerado histórico em maio desse ano, em que o direito à privacidade de dados pessoais foi colocado como um direito fundamental, nesse momento um direito fundamental autônomo, e trazendo a importância que esse direito tem para nós indivíduos, né, para todos nós, não só para quem é funcionário de uma empresa, para quem é cliente de uma empresa, mas para todos nós indivíduos. Então, esse é um ponto importante. Eu gosto sempre de conduzir o projeto. Não é um projeto de adequação LGPD, é um projeto de adequação à proteção e à privacidade dos dados pessoais. Então, o programa de privacidade é como eu gosto de chamar sempre, para que a gente sempre tenha a devida importância. Um ponto muito difícil durante os projetos, o Mário está aqui, o Ronaldo está aqui, é a gente conseguir o engajamento, né? O primeiro momento é conseguir o engajamento do comitê, um segundo momento, conseguir o engajamento da diretoria e de todas as partes para que o projeto tenha valor dentro da companhia. Então, a gente tem que valorizar as questões jurídicas desse trabalho que vão trazer peso, com certeza. Nessa linha regulatória, o que a gente tem ainda de decisões a serem tomadas, né? Então, a gente tem em andamento a PEC 17 de 2019, que é quem vai colocar, a gente ainda não está, a gente tem o direito à privacidade, direito de proteção à privacidade de dados pessoais, ainda não foi inserido no texto constitucional. Então, é muito importante que a gente tenha esse projeto. A PEC número 17, ela não é perfeita, né? Já há vários questionamentos, várias opiniões a respeito do texto. Ela não é perfeita, mas ela vem trazer mais robustez para essa bandeira da questão da importância e do direito à privacidade de dados ser considerado um direito fundamental. Então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento, principalmente ela traz uma questão de que somente a União pode legislar sobre esse direito. Então, vejam aí como é relevante que a gente tenha isso e que traga também o texto, insira o texto na nossa Constituição. Então, é um ponto que nós precisamos acompanhar. Dito isso, a gente vem para a questão prática, né? Então, a gente deu toda a robustez jurídica, toda a robustez de impacto regulatório, não só de LGPD, mas impacto regulatório de regulatório do setor, que isso é muito importante. A gente entendeu ali em que guarda-chuva sancionador nós estamos, né? Então, se é uma empresa que está aí no guarda-chuva do PROCON, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem um risco de sanção imediata. Então, a gente tem o risco de judicialização, a gente já tem que começar a prever essas questões para a gente desenhar, para a gente planejar o projeto. E como o Paulo não chegou ainda aqui na discussão, mas como ele sempre diz, a gente precisa ter uma metodologia e a gente precisa garantir... Ah, o Paulo está aqui. Então, tá bom, Paulo, você me ajuda aí se eu estiver falando alguma coisa que não está certo. O Paulo é o nosso PMO em todos os projetos, né? Então, ele garante que esse ciclo ele funcione. É uma metodologia, né? O PDCA, ele é meio óbvio, mas eu achei que é válido a gente trazer para não demonstrar que, olha, a Daiane inventou, o Mário inventou. Não, a gente tem que ter uma metodologia, né? Então, dentro de um projeto de adequação, em que você tem várias áreas em conjunto,
você precisa ter um planejamento, né? Você precisa ter um plano de ação, você precisa checar, você precisa verificar, fazer as verificações desse resultado, dessa implementação, e dentro do projeto LGPD, de um projeto de programa de privacidade, nós temos que garantir a continuidade desse programa. É um programa que exige uma continuidade. Então, não basta simplesmente nós vamos fazer uma política, nós vamos fazer um aditamento contratual, eu não vou olhar para ninguém, eu vou aqui como jurídico, eu já sei que cláusulas eu tenho que colocar, e não importa, eu vou lá e vou fazer o meu trabalho jurídico, se tiver atrasado TI, se tiver atrasado as áreas de processo, não importa. Importa muito. A gente tem que estar muito alinhado, tem que estar todo mundo acompanhando a evolução do projeto, entendendo a descoberta de novos riscos, na entrega desse projeto, a gente entender aí o que é necessário, uma manutenção desse compliance. Então, o trabalho ele tem que ser muito bem planejado. A gente falou na primeira aula sobre a governança, o jurídico ele tem um papel importante aqui, e o jurídico, o que isso é de relevante para o jurídico? É o que vai nos ajudar quando nós tivermos que atuar numa defesa, né? Então, se a gente não tem uma governança implementada, obviamente a governança não é uma responsabilidade do jurídico, né? Efetivamente sozinho, ele contribui durante a construção da governança, mas nós temos que trazer a segurança jurídica dessa governança. Então, quando a gente fala aqui do cheque aqui, né, do amarelo e do vermelho, e de quando a gente vai fazer uma avaliação de aderência, a gente tem que garantir que a gente tem todas as evidências jurídicas naquele processo. Então, se houve um processo de anonimização, que forma que isso foi validado, né? Que forma que essas evidências elas aconteceram? Eu consigo utilizar isso para uma defesa? A hora que a gente tiver um incidente, que eu tiver lá 15 dias, 20 dias para fazer a nossa defesa, essa governança ela está efetiva? Que falha que a gente tem aqui ou não? Que robustez que esses documentos trazem para nós, né? Então, a governança é algo que nós vamos usar muito como um atenuante, né? Como algo que vai gerar um benefício no momento em que nós tivermos que dar uma explicação, no momento que nós tivermos que atenuar uma infração. Então, o regulatório já prevê isso no texto. Então, nós temos que usar isso a nosso... Oi, Mário. Até fazer um gancho aí, tem o Vladimir que está participando do nosso evento, ele até comentou aqui, que na visão não é só uma questão de TI ou do jurídico, é uma questão que envolve toda a empresa, não é? Estamos colocando aqui os pilares que são a tecnologia, a informação, mas está envolvido o quê? A cultura da empresa e a mudança dos processos, né? Então, quando eu falo que está falando de governança, eu também tenho que prever essa questão de mudança de cultura da empresa como um todo, né? Não basta você colocar a regra, você também, se a empresa não aderir, não vai funcionar. Como nós já vivemos isso em alguns projetos, né? Vou complementar aqui para o Vladimir. No início do projeto, né, quando a gente inicia a formação do comitê, é um projeto liderado por uma consultoria em regra geral, mas nós precisamos ter o trabalho de TI, o trabalho do processo. Na aula passada, a gente falou de processos, né? Então, tem que ter o time de processos envolvido dentro da companhia, isso vai ter que ser identificado quem são essas áreas, mas no momento de trabalho, no momento de desenvolvimento do projeto, a gente não consegue ter 20 pessoas, 10 áreas, todo mundo pensando na execução do projeto, né? Até se o Paulo quiser comentar alguma coisa, o Ronaldo, você também, Mário. Então, é um projeto que a hora que a gente faz o levantamento, nós vamos fazer o levantamento de todas as áreas, né? Desde a portaria até o CEO. Mas quem conduz o projeto inicialmente, né? Quem está ali na condução do projeto é a área de processos, é a área de tecnologia, é a área de compliance, é a área de controles internos, é a área o jurídico, né? Porque tem que estar dando esse suporte e já fazendo a sua análise, né, de riscos. Então, como a gente falou nas aulas passadas, só uma área conduzindo não dá, né? A gente precisa ter um comitê. Então, hoje é um olhar do jurídico para o trabalho, mas na semana passada a gente teve um olhar de tecnologia, de processos e de cyber. Então, a aula passada foi infraestrutura, cibersegurança e processos, né? Hoje a gente está tendo esse olhar do jurídico, até mesmo como um alerta, né, de que não dá para liderar sozinho um projeto.
Não dá. A gente tem que ter como se diz, nós temos que ter um líder, né? Nós temos que ter os departamentos que vão dar esse norte, e no comitê é importante estar ali o jurídico, o TI, o marketing, o RH, né? São pontos críticos. Quando você vai para uma área de construção, da área de incorporação, por exemplo, o PDV, a obra, né? Quando você vai para a área da saúde, você tem que trazer ali, se você é um hospital, tem o dispensário, tem as áreas do hospital que você tem de crítico, você pode trazer auditoria, enfim. Dependendo da área que você vai atuar, você precisa montar um comitê que vai te trazer ali o trabalho. E o que acontece, Vladimir, quando a gente monta o comitê, é que às vezes as pessoas dessas áreas, elas não estão muito engajadas, né? Aí você às vezes traz uma pessoa de suprimentos que, nossa, se envolve no projeto e acaba se tornando às vezes até um líder de projeto interno. Então, enquanto a gente não tem o DPO nomeado dentro da companhia, sempre há um departamento que acaba fazendo a liderança, né? Então, a questão dos entregáveis aqui para isso, ela é muito importante, para que todas as áreas tenham isso, e na implementação que há um envolvimento mais completo, né? No início, o envolvimento no projeto é mais restrito ao comitê. E o que a gente tem nesse ponto, né? A gente tem algumas questões aqui que trazem, né, uma vantagem se a gente consegue ter um comitê, uma governança bem implementada. Então, o que vai ser levado em consideração? A gravidade, a natureza da infração, se houve uma boa-fé, né, e cooperação do infrator. Eu não sei se vocês acompanharam, mas de ontem para hoje já tivemos aí uma sentença referente àquela ação que o Ministério Público promoveu, e o juiz entendeu que a empresa já estava em processo de adequação e encerrou possivelmente estava no processo de adequação e encerrou a ação, né? Já teve desdobramentos, enfim, não vou entrar no mérito da decisão, mas a gente vai ter muito isso no âmbito administrativo, né? A boa-fé, como que se houve uma reincidência, qual foi o impacto disso no titular, se o programa de privacidade ele está implementado, como que essa governança está acontecendo, e uma rapidez nas respostas e nas medidas corretivas. E tudo isso vai depender da robustez de documentação que nós tenhamos, né? Então, o jurídico precisa trazer essa robustez para o seu trabalho, para dar o suporte para as áreas, né? Isso cada área vai estar fazendo a sua parte, mas o jurídico tem que trazer aqui a segurança de todo o processo. Segurança jurídica, né? A TI vai trazer a segurança de infra, o Cyber vai trazer a segurança de infraestrutura, como a gente falou já na outra aula, qual é o papel de cada um aqui dentro do projeto, né? É importante que quando a gente fala TI, o pessoal acha que é aquela pessoa de TI lá, né, que vem dar o suporte para você, ele que é o responsável pelo projeto. Quando a gente fala TI, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de algo um pouco mais além do que o que dá o suporte para você ali, né? Então, até em alguns projetos a gente coloca TI/SI, né, que é a tecnologia da informação, mas a segurança da informação. Então, é muito importante isso. E o parte do jurídico, que vem com toda aquela análise documental no processo de diagnóstico, identificando a questão contratual. Então, analisa os contratos, analisa os termos, né, que existam, os termos que envolvam ali as relações, validação de consentimentos que já existam. Então, tem alguns setores que já possuem consentimento implementado. Então, por exemplo, a área da saúde. Então, você precisa mapear onde estão esses consentimentos. Quem vai mapear isso é a equipe de processos, né? E o TI, o jurídico vai acompanhando isso junto. A validação desses consentimentos e a necessidade de apontar gaps e apontar melhorias. Análise dos riscos jurídicos. Então, não é somente uma análise do contrato, uma análise do risco que aquela não adequação contratual vai trazer para o projeto. Né? Análise dos documentos. Então, a empresa já tem uma política de qualidade, já tem uma política de privacidade. Você vai analisar aquela política, você vai identificar os gaps que estão nela ali, quais são os requisitos de privacidade que deveriam constar e que não possui, ou a empresa não possui uma política de privacidade, né? É muito comum
uma grande parte das empresas não possuem, ou pegam algo no Google e colocam ali, você já percebe até que buscou a primeira opção que apareceu no Google, né? A gente acaba decorando os textos até. Então, é muito importante que a gente tenha uma maneira de evidenciar isso para o cliente. Não basta só eu fazer um parecer, um relatório, eu preciso evidenciar, trazer as evidências da não aderência, trazer o risco que isso traz para o projeto, para o programa de implementação. Dentro dessa fase de diagnóstico, é uma avaliação das bases legais, né, de qual base legal. Então, isso é um complemento do trabalho de levantamento processual, de processo. Adequação, quando a gente vai para a implementação, uma adequação de todos os contratos, dos documentos que envolvam a privacidade e que necessitem do papel do jurídico. A questão de trazer aí as evidências jurídicas para a governança. Então, um ponto importante desse processo, né, de implementação é a autenticação do titular. Então, quando você tem um saque que faz um atendimento por telefone, por exemplo, para nós do jurídico é muito importante entender como é feita a autenticação desse titular, né? Você pergunta os 4 primeiros números do CPF, de que forma você autentica esse titular quando você vai passar informações para ele, né? Então, quando vem o projeto, quando vem o processo, quando chega na implementação, a gente pode ter identificado que não há um processo de autenticação e que são trocadas informações que trazem risco e que isso tem que ser averiguado, tem que ser verificado o impacto. A questão do DPO, nós dependemos de uma regulamentação específica do DPO, então a gente está aguardando a ANPD nesse sentido. Então tem uma insegurança muito grande, né, que é muito perguntado para a gente em todos os projetos, qual a responsabilidade do DPO, como que eu vou validar internamente, quando eu tenho 2 funções, né, eu já tenho uma função específica, eu tenho outra, como é que eu valido isso? Então o papel do jurídico também é de trazer uma ajuda, um auxílio, né, para o cliente na tomada de decisão do DPO. No processo de implementação, da escolha do DPO, né, no processo de implementação, a gente tem que garantir que esse DPO tenha autonomia, que ele consiga cumprir as atividades dele, né, sem ele, por exemplo, correr um risco de fazer uma denúncia e ser demitido, né, de fazer uma denúncia dentro do plano de resposta, né, que a empresa já tenha determinado. Então, esse DPO, ele precisa ter garantias ali, ele precisa ter documentos, não estou falando só questão contratual, a gente precisa ter outras formas de dar um suporte para que esse DPO consiga executar as tarefas dele. Então, aí aqui entra a parte de tecnologia, que traz uma ferramenta, traz alguma forma de garantir essa gestão, e vem o jurídico também dando um suporte na documentação que viabiliza o trabalho do DPO. Você quer falar alguma coisa, Mário? Você abriu aí? Aí a gente vem, então, para a fase do diagnóstico, né? O que a gente tem de trabalho nessa fase de diagnóstico. Então, a gente vai definir as bases legais. Então, uma das ferramentas que eu gosto muito de usar, que é uma exigência da GDPR, mas aqui no Brasil, só em projetos que nós atuamos, em que são multinacionais e que respondem para a Europa, nós temos que implementar. Só que é um documento que nós acabamos incorporando e é elaborado, né? Vem com todo o mapeamento. Então, o ROPA ele vem com todo o ciclo de vida dos dados. E aí a gente tem uma condição melhor de fazer um analítico da base legal, da análise do risco, daquele processo, e da definição se vai ter uma necessidade ou não de um DPIA, né, para aquele processo específico. Então, o ROPA é uma das ferramentas que eu recomendo, que quando eu estou num projeto que a consultoria técnica de processos não faz o ROPA, eu faço um ROPA para mim, de acordo com os levantamentos, com os relatórios que são entregados, e aí para que eu possa ter uma visão melhor de todo o processo. A gente precisa fazer uma análise de risco. Pode, Paulo. Quanto ao ROPA, também tem uma característica, apesar de não ser exigido por lei, conforme você já falou, provavelmente a NPD vai exigir, mas é importante saber que alguns clientes nossos aqui no Brasil estão recebendo demanda de seus clientes, que estão se adequando à LGPD, para que o nosso cliente tenha um ROPA, porque eles querem saber se nós temos um ROPA
porque o ROPA é uma excelente ferramenta na hora de tratar um incidente de vazamento de informação. Então, a gente acredita que o ROPA, com o tempo, vai ser ferramenta, sim, e inclusive definida pela NPD. É isso aí. E assim, acho que até facilita para quando o cliente vai adquirir uma ferramenta, né, Paulo? Uma ferramenta de gestão, ele já tem no ROPA ali um formato que ele consegue subir isso para uma ferramenta. Então, o ROPA para o jurídico ele é muito bom, porque a gente consegue enxergar todo esse processo. A análise de risco, então a gente vai ter uma análise de risco contratual, análise de risco de documentos, análise de risco de processos, né, dos fluxos que foram levantados. Então, um fluxo de RH, a gente no RH pode ter lá 4 ou 5 fluxos, 2 fluxos com risco alto e 3 fluxos com risco baixo. Então, a gente precisa identificar isso, né? Por que é importante a gente entender, fazer essa análise de risco? Porque também a gente vai precisar indicar os DPIAs que precisarão ser formulados, né, elaborados. Então, quando você tem um legítimo interesse, efetivamente você precisa realizar o DPIA. Essa é uma conta fácil, né? Tenho legítimo interesse, eu vou precisar de um DPIA. Porém, uma outra condição que te leva para um DPIA é quando, mesmo que você não tenha um risco elevado, você tem alguns requisitos que te obrigam, né, a levar aquele fluxo para um relatório de impacto. Quando você tem, por exemplo, um processo naquele fluxo de decisão automatizada, quando tem um volume muito grande de dados, então tem uma série, você tem que montar uma matriz de análise, né? Eu tenho uma matriz analítica do DPIA, isso já vem já da GDPR, em que mesmo quando eu não tenho um risco elevado, eu aplico essa matriz para verificar se algum outro fluxo necessitaria de um DPIA. Então, se a gente for para o simples, né, é o legítimo interesse, o alto risco de dados sensíveis vai exigir ali o DPIA. Mas também é importante ter um olhar quando há envolvimento de tecnologias, quando tem dado de pessoa incapaz, né? Então, é importante a gente ter sempre uma matriz analítica de DPIA. Os gaps contratuais, eu costumo sempre, o Paulo que fala algo que eu acho que é muito legal, o Paulo até pode complementar, né, Paulo? Que eu fico assim, a gente tem ferramenta de TI, a gente tem ferramenta de cyber, mas de jurídico, né, que ferramenta a gente tem? Então, a gente tem as ferramentas de gestão, a gente tem tudo isso, mas muitas vezes o Excel resolve, né? Você não precisa sair comprando uma ferramenta, adquirindo um software, sem você saber efetivamente o que você necessita. Quando que, na verdade, uma planilha de Excel bem elaborada vai te trazer um resultado tão bom quanto. Então, na parte de gaps de documentos e de gaps contratuais, eu faço um trabalho também de aderência à legislação, a gente tem que trazer a maturidade desses documentos e também uma análise de risco para definir a priorização, porque na implementação a gente vai precisar fazer, a gente vai entrar daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco, mas os avisos de privacidade, a gente vai precisar fazer a gestão de terceiros, os aditamentos contratuais. Então, contrato que traz maior risco, você já pode até fazer imediatamente, né, se for possível, dentro do seu diagnóstico de fluxo. E outros que você talvez possa deixar para um segundo momento, mas essa decisão de priorização, de trabalho de aditamento, de aviso de privacidade, a gente também precisa ter uma análise de risco. E aí aqui a aderência é um dos requisitos da implementação. Então a gente já tem que começar a pensar nela desde a fase do diagnóstico, né? Como que eu vou gerar uma aderência em todos esses processos, a todos esses trabalhos? Porque daqui a gente vai fazer um planejamento, a gente vai ter o plano de ação. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes você tem uma empresa que é pequena e aí você vai lá e cria 50 políticas. Mas essas 50 políticas que você identificou como necessárias, você não vai conseguir implementar, você não vai gerar aderência, você não vai ter eficácia durante a sua adequação. Então, é muito importante ter um planejamento de quais documentos são imprescindíveis, de quais documentos, como políticas, como termos de conduta, se tem, por exemplo, um compartilhamento internacional. Hoje nós também precisamos de uma regulamentação mais específica para o compartilhamento internacional.
Então, o que a gente tem hoje nesse aspecto são algumas questões como a coleta de consentimento para o compartilhamento, as questões envolvendo aí países que já estejam adequados, quando a empresa do mesmo grupo, talvez um termo de conduta já resolva, né? Então, vai ter que ter um termo de conduta, mesmo que a empresa é pequena, mas olha, isso ajuda para você não ter que aditar o seu contrato, você não vai conseguir elaborar, coletar um consentimento, vamos pelo menos fazer um termo de conduta para esse compartilhamento. Então, quando a gente termina essa fase do diagnóstico, a gente precisa elaborar esse plano de ação. Tem que ser um plano de ação efetivo, senão a gente vai ter a gente vai entregar para o cliente um elefante branco, né? E, em contrapartida, quando a empresa já tem uma estruturação documental, já tem esse processo já implementado, você também fazer as sugestões dentro daquele documento que a empresa já possua. Por isso que é importante uma análise de maturidade documental aqui nesse processo também. E aí, análise de risco, eu gosto de usar você vai ter que ter a sua metodologia, né? Então, lá atrás, a gente conversou nos primeiros slides sobre a metodologia. Então, você tem que, quando apresentar o seu relatório, demonstrar como é feita a sua análise de risco para esse cliente, né? Então, aqui são 2 modelos, né, vamos dizer assim, de analítico. A gente traz também para o trabalho um analítico de segurança da informação. Então, você traz aqui uma criticidade de dado pessoal. Então, eu tenho uma matriz de análise de risco com a criticidade por tratamento, por exemplo. Então, quando é tratado dado sensível naquele fluxo, quando ele tem uma ferramenta de automação, eu tenho as criticidades. E aí você vai, numa planilha de Excel, eu faço isso, gente. Então, você coloca lá os fluxos, a criticidade daquele tratamento, e você vai identificando o nível de risco. Quando você identifica esse nível de risco, você já tem que informar para o cliente, né, nessa sua planilha, nessa sua ferramenta, que a gente está chamando de ferramenta aqui, é a planilha, uma planilha, um relatório, né, o que você vai utilizar para demonstrar o seu trabalho. Então, é muito importante também que você identifique se a empresa já possui uma metodologia de análise de risco. E aí, averiguar se a sua metodologia vai estar, né, dentro daquilo, dentro do que o cliente já pratica, para que a gente possa, talvez, ali falar a mesma língua. Não estou dizendo que você vai ter que mudar a sua metodologia, mas conhecer como o cliente avalia risco é bem bacana. Isso traz para a gente uma facilidade na hora de traduzir esses números, isso tudo para um parecer. Então, a sua metodologia de análise de risco precisa estar bem evidente. Aí, na implementação, a gente vai trabalhar com a elaboração do relatório de impacto, né? Então, esse relatório de impacto, quando nós definimos lá atrás quantos DPIAs eles vão ser necessários, então, nós acabamos um projeto agora, nós fizemos uma prospecção de DPIAs agora de 70 DPIAs, né? De um projeto com alta criticidade. Mas tem projeto que tem 10 DPIAs, tem projeto que tem 15 DPIAs. Então, isso você vai avaliar no final do diagnóstico e durante a implementação. Se alguma das ações que você planejou não forem implementadas e trouxerem um risco, vai ser necessário fazer esse DPIA. Então, é muito importante essa avaliação constante, né? Essa melhoria contínua do processo, ele vai acontecer durante o projeto e após, né, o projeto. E a elaboração do relatório de impacto depende de tudo que eu falei para vocês ali atrás. A gente precisa conhecer o risco, a gente precisa conhecer o fluxo, a gente precisa conhecer o motivo daquele fluxo acontecer. Então, um pouco disso eu enxergo no roupa, né? Eu consigo ver lá, entrou, quem processou, quem é o dono daquele fluxo, quais são os dados que são tratados, quem são os titulares envolvidos, e aí a gente, quais são as aplicações. E aí, em conjunto, com todo o trabalho estruturado, a gente consegue trazer aqui para a construção do relatório do DPIA, que vai trazer para a gente também as salvaguardas, a como nós vamos mitigar esse risco. Quando a gente definiu lá atrás as bases legais, eu costumo fazer, quando é o legítimo interesse, eu aplico o LIA, que é o legítimo interesse, o assessment do legítimo interesse. Esse LIA, você constrói, existe já o GDPR, né,
até mesmo como uma forma de consulta, eu acho que é importante vocês acessarem o ICO, né, a europeu, onde você tem lá os guidelines. Então, temos vários guidelines indicando alguns nortes. Então, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho uma vontade de gerar uma evidência maior em algum processo, em algum apontamento que eu vou fazer, eu sempre consulto os guidelines. Um recente agora, que acho que tem 2 semanas, falava sobre o controlador e o operador de dados. E isso é bem importante, como a gente foi falar aqui da parte de contratos. Então, a elaboração do relatório de impacto, você vai precisar desenvolver um DPIA. Hoje, nós não temos, a autoridade nacional ainda não está constituída efetivamente, né, não está atuante, mas eu acredito que eles vão fazer uma indicação de um modelo de DPIA, que nós aplicamos ao modelo europeu, né, adaptado, obviamente, para a nossa legislação, mas traz ali todos os requisitos que nós entendemos que são necessários para um DPIA efetivo. Então, você vai construir isso junto com o seu cliente. A resposta a incidentes também. Então, muitas vezes, se é uma grande companhia, ela já tem isso implementado, ela já tem ferramentas implementadas, né, para uma gestão de incidentes, ela já tem uma política, mas eu posso garantir para vocês que nós já fizemos trabalhos em grandes companhias que tinham uma política de resposta de incidentes de 1 página, que não é efetivo para fazer um trabalho como precisa da LGPD, que nós temos que gerar uma gestão de tudo isso, né? Mas uma planilha resolve, né? Então, a gente tem uma planilha com uma gestão, com um controle, em que você vai conseguir ali gerar uma atenção, avaliar o risco daquele incidente, novamente análise de risco no processo. Então, é importante que a gente tenha um olhar para isso também. A gestão do DPO, então eu já vi vários escritórios jurídicos, né, colocando, eu vou ser o seu DPO, nós atuamos como DPO as a service. A primeira pergunta que eu faço quando a gente tem um DPO as a service no processo é como vai ser feita a gestão, né, de todas das empresas, quantas empresas atende, se vai conseguir efetivamente atender a gestão do programa de privacidade. Porque não é simplesmente colocar o nome no site, né? A gestão o papel do DPO não é implementar. O papel do DPO é garantir a aderência, garantir a periodicidade de atualização dos documentos, garantir o atendimento do titular, garantir que aquele programa de privacidade ele vai funcionar. E dentro dessas garantias está como ele vai fazer essa gestão. Então, esse é um ponto importante, né? Então, se você vai atuar como um DPO as a service atendendo a várias empresas, eu acho que você ter já para o seu cliente uma ferramenta, como você vai gerir, como é que você vai atuar nessa gestão, eu acho que isso é bem bacana. O registro das bases legais, eu volto para o ROPA, né? A gente tem lá no ROPA a definição da base legal para cada fluxo, então ele funcionaria já também como esse registro, mas quando eu entrego o relatório, eu costumo entregar um registro de base legal com a definição da base e uma recomendação de cuidados ali para aquele processo. Então, essa informação não estaria no ROPA, então eu entrego esse outro documento. Então, eu posso dizer que isso é uma ferramenta também de gerar robustez para o seu processo. Então, nós temos a questão de contratos, né? Então, muitas vezes eu já vi assim, a gente já está adequando os contratos, mas a gente nem começou a fazer o mapeamento de fluxo e o jurídico interno já começou a fazer a adequação de contratos. Inevitavelmente, no final, a gente precisa ter algum tipo de alteração em algumas situações, em algumas relações. Então, eu sempre recomendo aguardar um pouco que a gente tenha um início do trabalho para que a adequação contratual aconteça. E a gente tem uma ferramenta importante, que eu acho que toda empresa precisa ter, né? Que é o seu Privacy Handbook, que é ali onde ele vai ter os nortes, né? Vamos dizer assim, a nossa missão, a nossa visão em termos de privacidade, com relação ao papel do DPO, com relação às condutas, com relação ao envolvimento das áreas. Então, o Privacy Handbook, aos documentos que trazem a robustez do processo, boas práticas, né? Vamos dizer assim. Então, boas práticas de privacidade é uma ferramenta que eu acho que traz robustez, juridicamente falando,
quando a gente tiver que comprovar a aderência e a atuação da empresa, é um documento que centraliza e que traz robustez para todo esse material comprobatório que a gente precisa. E aí alguns dos registros, né, que nós precisamos ter. Então não basta a gente coletar o consentimento, eu preciso ter uma prova desse consentimento. Então o consentimento é um ponto que tem que ter um envolvimento muito forte do jurídico no processo. A gente tem a parte técnica e jurídica, né, nesse momento aqui, porque a gente vai ter uma definição de como esse consentimento vai acontecer. Olha, ele vai acontecer no site, ele vai acontecer num aplicativo, ele vai acontecer em papel, de que forma esse consentimento vai ocorrer. Vai ter opt-in, tem a opção lá do opt-out, ele pode revogar esse consentimento. Como que o titular dos dados consegue gerenciar esse consentimento dentro da empresa, dentro do negócio? Então, a gente precisa entender se esse consentimento é considerado válido, né? Então, sempre que houver uma coleta de consentimento, o jurídico precisa validar. Eu puxo a sardinha aqui, né? Mas eu gosto sempre de participar desse processo. O relatório de impacto de dados. Então, o relatório de impacto, efetivamente, precisa ser realizado. A gente viu algumas empresas, eu já recebi solicitação, não, eu quero que faça um relatório de impacto de todos os fluxos. Não é necessário fazer um relatório de impacto de um fluxo que não traz risco, né? Para vocês terem uma ideia, na Europa, quando ocorre um incidente, você apresenta um relatório. Hoje, nós temos aqui uma condição de ter ele elaborado para dados sensíveis e tudo, para todos os processos que trazem risco e processos que estejam validados no legítimo interesse. Então, eu recomendo que seja feito um planejamento e atendendo ali, buscando lá as minhas indicações de uma matriz de indicação de DPIA, tá? Para você validar essa indicação. A requisição dos titulares. Então, quando o titular faz uma solicitação, a gente precisa comprovar o atendimento, comprovar que ele requisitou. Então, são situações em que a gente tem que estar envolvido diretamente no canal do titular. Então, quando eu tiver que fazer uma defesa lá na frente de uma requisição de um titular, a primeira coisa que eu vou pedir é o registro dessa solicitação. E aí você implementou um canal que você perdeu, você não conseguiu trazer esse registro para mim. Então, eu já vou ter um problema na minha defesa, né? Eu estou falando aqui já de um pós-implementação, tá, pessoal? Já de um momento de resposta. Na verdade, pode até ser durante a implementação, se houver um incidente, se houver uma solicitação. Nesse momento em que nós já estamos com a vigência em vigor, já estamos com a lei em vigor, é muito possível. O registro dos tratamentos de dados pessoais realizados no legítimo interesse, então eu valido ali com o LIA e com o relatório de impacto também a gente já dá uma garantia. O que é o LIA? O LIA é onde eu valido se eu posso aplicar o legítimo interesse ali de uma forma mais rápida, né? E aí eu consigo gerar essa comprovação desse processo. O tempo de guarda dos registros, então isso está diretamente relacionado com a eliminação dos dados, com os direitos do titular e com a base legal que nós aplicamos. Então essa gestão precisa estar muito definida, muito implementada dentro da companhia e muitas vezes já acontece, né? Já existe lá um acompanhamento, mas é importante que a gente tenha esse trabalho. E o registro das bases legais, que está no ROPA, né? Então, se você fez o ROPA, você começa a conseguir atender vários requisitos da legislação. Aí a parte contratual, um ponto primordial de um aditamento contratual é a definição de quem é controlador e quem é operador, né? Eu tenho um checklist das cláusulas padrão, mas obviamente que você vai avaliar de acordo com o fluxo, de acordo com a relação. Às vezes você é controlador e você se torna operador. Vamos falar aí de uma empresa BPO, né, de uma empresa de contabilidade. Em algumas situações ela é o controlador, em outras situações ela é o operador de dados. Então é importante ter muito clara essa definição. Um outro ponto importante no aditamento contratual é referente à subcontratação. Então, se o seu operador vai subcontratar, a gente precisa ter uma atenção nesse processo. O que veio acontecendo nos últimos meses? Eu fui acompanhando, né,
com os clientes e com os colegas relatando e tudo mais, aditamentos padrões, aditamento contratual padronizado, né? Então, eu atuo na área da saúde, por exemplo, e aí você vê lá uma clínica pequenininha, que não tem, às vezes ela nem tem contato com o titular, às vezes é só um diagnóstico, alguma coisa que ela não tem, né? Ela faz uma avaliação específica, recebendo um aditamento contratual super robusto, com muitas exigências, com muitas obrigações de manter uma segurança específica, cibersegurança. Assim, a clínica vai ter que vender tudo que tem para talvez aplicar uma segurança mais robusta daquele nível que vem no contrato. Então, é importante a gente ter cautela, a gente preparar, não ter preguiça, né? Eu falo sempre, não ter preguiça. Vamos fazer um planejamento de aditamento contratual baseado no risco, baseado no todo o trabalho anterior que a gente fez, em todo o levantamento que nós realizamos. A gestão de terceiros ela é muito importante durante o processo de pós-implementação. Essa gestão contratual ela é primordial para todo o processo. Então, nessa gestão contratual, existem empresas que têm já ferramentas, né, de gestão, mas uma planilha de Excel te salva também, né? Não é algo que vai demandar que você faça um investimento gigante, você consegue, com uma planilha de Excel bem robusta, fazer uma gestão contratual, ou adquirir uma ferramenta que existem várias no mercado. Então, eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Deixa eu ver aqui se foi isso. Era isso que eu tinha para passar para vocês com relação ao trabalho do jurídico, as ferramentas que o jurídico utiliza e em conjunto com as ferramentas que são utilizadas no mapeamento e em todo o trabalho, né? Então, sempre que você tiver um projeto, o alinhamento com a equipe é muito importante para que a gente possa entender o que a gente pode aproveitar do material que está sendo produzido, né? E trazer isso para uma robustez e evidência no nosso trabalho também. Então, muito obrigada. Eu abro para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, uma colocação. Tem uma pergunta, Daiane. Tem uma pergunta que nunca se cala, né? Que muitos clientes nossos perguntam. Qual é o meu risco atual de multa hoje, dentro do meu cenário? Eu tenho dois cenários, né? A empresa que está começando a cotar o trabalho com a gente, não começou nada, e a empresa que está no processo que iniciou os trabalhos. Qual é o real risco de cada companhia nesses diferentes cenários? Quem já começou, a gente cai naquela questão de boa-fé, né? De boa-fé, de já estar no processo, como a gente começa um projeto, a gente já traz alguns pontos que a gente já consegue começar a implementar algumas questões no início. Então, pelo menos tem o DPO, pelo menos a gente tenta criar um canal do titular ali já no início, para poder já entender as demandas, né? E então, eu acho que quem já iniciou o processo vai ter mais vantagens aí na hora de se justificar. Lembra que eu falei da ação, né, do Ministério Público, em que o juiz fundamentou essa ação que o Ministério Público entrou é uma ação preparatória para a ação civil pública, né? Então, o juiz, ele tem sim o direito, uma das ações que ele pode tomar é sim encerrar o processo. Mas ali, naquele caso, ele julgou o mérito, né? E aí, por isso que deu esse bafafá todo. E aí, o que acontece? Você também não pode presumir, né, que alguém está se adequando. A legislação ela é muito clara quanto a isso. A gente tem que ter as evidências da adequação. Então, esse processo, esse risco judicial, ele é muito forte, né? E ele é um risco alto no processo, né? O risco da judicialização. Porque a gente pode cair numa vara que não temos varas especializadas, pode cair com um entendimento, com alguém que tem um entendimento que não vai ser trabalhado efetivamente para a privacidade, para a adequação dos requisitos da legislação, porque tem outros direitos envolvidos e tudo mais. Então, o risco de judicialização está muito alto. Quando a gente fala de empresas que estão no guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma questão aí preocupante demais, porque o PROCON já pode multar,
né? A gente não tem hoje as multas a gente, Vladimir, passou mesmo, advogou para outra parte, né? Mas a gente hoje não tem as sanções administrativas da LGPD, mas nós podemos ter de algum outro órgão, né? Um órgão da classe, alguma outra questão que envolva ali. O CDC hoje tem um link no site dele em que você faz uma reclamação, né? Você faz uma reclamação ali e ele já, com relação à privacidade de dados. Se vocês entrarem agora no site do Procon, você vai ver esse link lá. Se quiser fazer agora uma reclamação, você pode fazer, desde que essa empresa esteja no guarda-chuva, não seja de uma relação de consumo, né? Então, o risco é esse. A questão comercial, por quê? Se eu sou uma empresa que o meu melhor cliente está se adequando, ele vai necessariamente ter que exigir que os seus parceiros, os seus terceiros estejam adequados. Então, quando o seu melhor cliente exigir que você esteja adequado e você não estiver, você corre o risco de perder esse melhor cliente. Então, pensando em termos de mercado, é muito importante que todo mundo já comece a se adequar. Eu entendo que os riscos hoje são esses, né? E então, o olhar hoje é para o titular, para que esse titular não gere demandas. Então, muita atenção. Algumas empresas que trabalham com e-commerce, é muito fácil no e-commerce o cliente já gerar reclamação. Eu tenho clientes que desde a semana passada já estão tendo que responder titulares, a gente tem, né, responder titulares através do saque, através do site. Então, precisamos ter muita atenção e conseguir responder, né, nesse sentido. É isso. O roupa, o Paulo faz uma apresentação, eu não estou com ele aqui para compartilhar com vocês. Tá, não tenho, eu tenho um aberto aqui, mas está com dados dos clientes, então não vou conseguir, não posso compartilhar, né? Senão, eu não tenho nenhum sem as informações para mostrar para vocês, mas a eu acho gente que pode... também, viu? O ideal é que quem estiver interessado, me dá um alô que eu marco uma sessão para essas pessoas e apresento. Aí, Legal. se você puder participar, vai ser ótimo. Ótimo, perfeito. É isso, pessoal, estou à disposição. Deixa eu ver o chat aqui. Sim, o escavador, o Vladimir está falando que várias pessoas entraram para fazer reclamação, né? Sim, no escavador também teve muita solicitação, então teve tá tendo muita demanda já, né, com relação às questões envolvendo aí as demandas do titular. Então, é importante que o saque, que já esteja todo mundo muito bem alinhado. O plano de resposta ao titular, nesse momento, está sendo um ponto de atenção, bem importante. Só, Ronaldo falando, só para complementar, né, todo mundo tá super preocupado com multas, processos, né? Mas eu acredito que ao longo da caminhada, falei isso já nos outros 2 webinars, as empresas vão ter que estar preocupadas primeiro com a cadeia de relação que ela tem. Como a Daiane falou, existirão empresas que vão demandar que você se esteja compliance com o data privacy, senão ela não vai te contratar. Então, a primeira coisa, você vai perder negócio. Mas o pano de fundo que eu acho, né, eu como dirigente de empresa, vou me preocupar é a imagem da minha empresa com os clientes potenciais, quer seja um B2B, um B2C, porque no fundo, você vê, apareceu já no chat aí, empresas como Vivo, Claro, Casas Bahia, já começou no Reclame Aqui, em diversos lugares, aparecer reclamações, talvez algumas até indevidas, que acabam criando uma imagem negativa para a empresa, que ao final da linha, para quem atua no mercado, quem tem formação em marketing como eu tenho, vai gastar muito tempo, energia e dinheiro para reparar. Então, esse momento agora de reflexão para as empresas, não, a lei vai demandar que todo mundo pare para pensar, mas eu acho que é um momento bom para as pessoas se preocuparem em como vão responder à demanda de mercado de uma forma eficiente, que seja positiva, e vai ter eventualmente um outro ponto negativo, mas
Eu sempre faço a comparação no e-commerce quando você tem um saque super eficiente e um saque que é só para inglês ver, né? Então, as empresas que estão pensando que vão criar um compliance de LGPD só para inglês ver, só preocupado em maquiar eventuais punições, elas vão acabar impactando de forma negativa o longo prazo dela de posicionamento do mercado. Então, é um grande momento para as empresas aproveitarem a situação e se posicionarem de uma forma muito mais positiva e, obviamente, galgando possibilidade de tomar mercado de concorrentes que não vão se adaptar. Como a Daiane acabou de explicar, e nós já estamos no terceiro dia do nosso webinar, o processo de adequação ele é complexo e demorado e não é barato. Mas eu garanto que, ao final, se a empresa levar a sério e aculturar todas as mudanças, tem um ganho gigantesco de autoconhecimento e de posicionamento da empresa. Então, é um bom momento de estar repensando a estratégia em cima de uma lei que vai invocar ou provocar a gente se mover, né, Daiane? Isso aí. E as pequenas empresas, nesse momento, o regulatório exige que a pequena empresa também ela tem as mesmas obrigações das grandes companhias, né? Então, a gente acredita que a NPD vai ter um pouquinho mais vai ser um pouquinho mais de afrouxamento com as pequenas empresas, mas nesse momento tem que se adequar. Então, quando a gente fala de pequeno, até mesmo pensando se aqui tem alguém que é um escritório pequeno, né, algum jurídico, alguma empresa que seja um escritório pequeno, vai precisar se adequar, mas aplica a metodologia, né? Tenha uma metodologia, aplica o que é de alto risco. Se você definiu lá quais são os altos riscos do seu negócio, você já começa efetivamente, nem que você demore 1 ano e meio fazendo o seu projeto de adequação, mas você já começa a mitigar risco, né? O que eu acho que é muito importante, a frase que eu gosto muito de falar, o processo de adequação à LGPD é uma mitigação de risco, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a não ter problema. Então, assim, hoje eu estou vendo a judicialização, a gente pode cair num juiz que vai entender que a gente está de boa fé, que a gente, nossa, que esforçados, né? Eu estou achando, o site está fora do ar, mas eu acho que está se adequando. Ou a gente vai cair num juiz que vai exigir o relatório de impacto, que vai exigir o nosso planejamento, que vai exigir várias coisas, como aconteceu nas ações do metrô, quem quiser fazer uma busca nesse sentido, né, que exigiu, antes da legislação estar vigente, exigiu toda a documentação de governança do metrô para justificar o tratamento de dados. Então, isso é bem importante para a gente avaliar. Isso, mais nada? Mário que gosta de fazer pergunta. O Mário é o cliente interno, né, Mário? Mário hoje estou satisfeito. Colocar a gente na fogueira. Estou vendo aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado a todos vocês e até próxima quarta-feira, né? Até a próxima quarta-feira. É isso aí. Amanhã eu também vou estar no evento da Fiesp, Ciesp, tá lá com outros advogados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os processos jurídicos, processos de responsabilidade. Então, quem quiser participar amanhã também, a gente vai estar lá falando um pouquinho sobre outros assuntos importantes também. Coloca o link? Ai, meu Deus, eu sou péssima de colocar link, meu Deus do céu. Põe no chat. Por isso que eu tenho vocês na minha vida, meus tecnológicos, né? Põe no chat, faz um cut and paste. Eu tenho que buscar o link. Ai, gente, tá no meu Instagram. Não consigo pôr, não sei nem onde tá o link, perdão. Ô, Janaína, vai estar disponibilizado no canal da Bitu, né, Mário? Ou está sendo enviado os vídeos das outras aulas? O pessoal está disponibilizando, está enviando também.
Tá Vai enviando, ser né? enviado. Sim, todo mundo vai receber o e-mail, onde vai constar um link da sua próxima aula. Tá bom. Maravilha. Então tá, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente numa quarta-feira às 11 da manhã. Vamos almoçar, né? Que ninguém merece, fica com fome. Obrigada, gente. Muito bom, Obrigada obrigado. por Boa mais semana um a encontro. todos. Até logo. Até Boa Obrigado. semana. Tchau, Bom dia. tchau. Tá.